Todavia, quem lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Por que Jesus veio aqui? Olhando para esses dois versículos, a segunda parte do versículo 32 e o versículo 33, nós aprendemos que Cristo veio aqui para dividir a humanidade. E aí você pode se assustar. Queridos, lamento dizer, nós estamos aqui para fazer poesias bonitinhas. Não. Cristo veio ao mundo para dividir a humanidade. E os versículos 32 e 33 mostram como é essa divisão. Ele diz no versículo 32, ninguém aceita o seu testemunho. Se os irmãos olharem o versículo 11, vejam o versículo 11, que triste isso. O versículo 11 diz, em verdade te digo, disse Jesus a Nicodemos, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, as coisas celestiais. Contudo, ele diz a Nicodemos, não aceitais o nosso testemunho. Há uma grande parte da humanidade que é separada aqui. Há um grupo separado, talvez a maioria, certamente a maioria, que não aceita o testemunho. Não aceita o testemunho do ente celeste. Não aceita. Ouve o testemunho desse ente celeste. Esse testemunho singular, único, e que só ele poderia dar. Ouve isso e não aceita. No entanto, o versículo 33 mostra que há um outro grupo. 33. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. É um outro grupo. Há um outro grupo que aceita o testemunho, que ouve o testemunho de Jesus e diz, eu creio nisso. Eu creio que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Eu creio que Deus tem um filho unigênito, consubstancial a Ele, divino também, que veio aqui. E eu creio nesse Filho de Deus. E tendo crido nesse Filho de Deus, eu nasci do alto. Eu compreendi o testemunho daquele que veio do alto. E eu aceitei esse testemunho. E eu creio nele. E eu nasci do alto. E vou herdar o reino dos céus. É um outro grupo. Separado, o texto diz que essas pessoas certificam que Deus é verdadeiro. Em que sentido? Elas colocam o seu selo de credibilidade sobre o testemunho de Deus. Por quê? Porque, segundo nós vemos em João, o que Jesus fala é o que ele ouviu do Pai. O testemunho de Jesus é o testemunho do Pai. Quem não aceita o testemunho de Jesus, considera o Pai mentiroso, porque Jesus dá testemunho daquilo que ele ouviu do Pai. Se os irmãos olharem no capítulo 12, vejam o capítulo 12 como isso é sério. Rejeitar Jesus não é só rejeitar Jesus. Vejam no capítulo 12, o versículo 44. Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Ele diz claramente isso. Quem crê em mim, crê não em mim, mas crê naquele que me enviou. Vejam o versículo 49. Como é claro esse versículo. Ele fala o seguinte, porque eu não tenho falado por mim mesmo, ele diz. Eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. O que eu anuncio a vocês é aquilo que o Pai prescreveu que eu dissesse. E quem duvida do que eu falo, diz que Deus é mentiroso. Quem duvida, quem não aceita o que eu digo, não rejeita a minha mensagem, rejeita o próprio Deus. Aquele, porém, que aceita o testemunho do Filho acerca das coisas celestes, certifica
que Deus é verdadeiro, coloca o seu selo de credibilidade naquilo que Deus disse. A humanidade então está dividida. Cristo veio aqui para dividir a humanidade. Os que creem na mensagem do Filho, e com isso dizem o que Deus fala é verdade, e os que não creem, e não crendo indiretamente dizem: Deus, você é mentiroso. Deus, o que você diz é mentira. É assim que está dividida a humanidade. Ela não está dividida racialmente, ela não está dividida em classes sociais, ela não está dividida em raças, não. A humanidade está dividida entre aqueles que dizem que Deus é verdadeiro e aqueles que dizem que Deus é mentiroso. A qual dos dois grupos você pertence?